aqui e ela me disse que vocês são crianças muito legais, é verdade? Ah, muito bem. E ela também me disse que vocês adoram fazer pilates, também é verdade? Então olha só, eu também faço pilates porque eu sou uma criança muito esperta também. E hoje eu vim aqui porque eu vou ensinar um exercício novo para vocês. Vocês querem aprender? Ei, pessoal, querem? Me responda! Eu não tô escutando! Então, pessoal, olha só. Eu quis mostrar para vocês que às vezes o que parece ser muito difícil se torna muito fácil quando nós realmente temos criatividade e temos uma maneira de levar as coisas para as crianças. É importante a gente entender que a gente precisa se conectar com o mundo da criança. Não é a criança que tem que se conectar com nós, professores de pilates para criança. Mas nós que temos que ir ao encontro delas e mostrar para elas que a gente também conhece o mundo delas, que a gente também acha legal ou gosta dos personagens que elas também admiram, tá? Aqueles que elas assistem, aqueles que elas já conhecem, que para elas o Mickey, ele é um personagem, né, que para elas já tem um grau de afinidade. Elas já viram na televisão, elas já viram desenhos, elas já viram bonecos, elas já viram até às vezes as pessoas que se fantasiam de personagens da Disney, né? Então, o Mickey pode ser um grande aliado quando você precisa fazer algo muito desafiador, quando você precisa fazer uma aula muito diferente, uma aula que vai exigir muito da criança, que pode ser que a criança se sature logo, que ela canse logo, e aí você realmente não consegue evoluir com a criança. Vocês perceberam no início do vídeo que eu já entrei com ele falando, como se fosse ele falando, né? Eu falando, imitando a voz do personagem, e às vezes parece muito ridículo para nós adultos, mas para a criança é muito encantador. A criança, ela não enxerga quem está atrás dele, no caso. Ela enxerga realmente o próprio Mickey. Porque na cabeça dela, é ele que está tomando conta, é ele que está falando nesse momento. Por mais que pareça óbvio que não é, para nós, no nosso entendimento, a criança não enxerga dessa forma. E ela começa a perceber que o Mickey está dentro da aula, que é o Mickey que está dando a aula, que é ele que está falando com ela. E todas as vezes que você for orientar, falar alguma coisa, você sempre se reporta a ele. E aí você realmente fala por ele aquilo que você precisa que seja falado para as crianças, ou que seja mostrado para as crianças. Que é importante, sim, a gente estar alinhado com a perspectiva das crianças. Então, a tendência das crianças é chegar na aula e elas vão imaginar que a aula de Pilates é simplesmente fazer os exercícios, ou então fazer alguma brincadeira de algumas vezes que você já fez. E aí quando você chega com algo diferente, algo que quebre aquele protocolo que sempre acontece na aula, você reconquista aquelas crianças novamente. Então, daqui a pouco você está num período que as crianças meio que estão desmotivadas, você tenta de um jeito, não funciona, você tenta fazer uma outra brincadeira, não funciona, você tenta fazer exercícios que elas já gostam, mas você percebe no olhar dela que não tá legal ou realmente não tá sendo prazeroso para ela. É essa técnica do Mickey, e não só do Mickey, né? Aqui tem, por exemplo, eu trouxe aqui uns bichinhos de pelúcia, o ursinho, aí eu tenho aqui o pato, né, que é os ursinhos de pelúcia, tem também a ovelhinha. Então você pode utilizar os acessórios que você tem, os ursos de pelúcia que você tem, ou se você tiver que comprar algum, Vânia, eu não tenho nenhum, aí compre um que tenha braços e pernas, que você possa então manipular eles, né? E aí realmente utilizar. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, é importante você perceber que a criança, ela vai se conectar ainda mais com o Mickey. Por quê? Porque ela vai sair daquele paradigma e daquele estilo de aula que você vinha trabalhando. Ele toma conta da aula e se torna o diferencial dessa aula inteira. Que não é mais só você e as crianças. É você, as crianças e o Mickey, né? Então, quando você vai por uma estratégia que utiliza o Mickey, você realmente pode levar atividades que são mais difíceis,
fazer atividades que exijam mais da criança, porque a criança não vai estar só pensando nela e no movimento, ela está interagindo com o Mickey, né? Então ela não quer desmotivar ele, ela não quer. Lembra que no início ele disse assim: ah, a prof me falou que vocês adoram fazer pilates, né? Vocês adoram, fazem os exercícios bem certinho. Aí você utiliza essa estratégia para realmente se conectar ainda mais com as crianças. E aí você vai intercalando. Um pouco fala o Mickey, um pouco fala você. Aí você pode dizer: mas pessoal, olha só, vocês falaram pro Mickey que vocês adoram fazer pilates e gostam de fazer os exercícios. Então hoje ele vai ensinar um exercício novo. Vocês vão ajudar ele, vocês vão fazer bem direitinho, que nem vocês sempre fazem com a prof. Aí é coro que as crianças dizem: sim, prof, sim. Ele vai ser a pessoa, né, a pessoa que vai tomar conta da aula naquele momento. Ele realmente vai fazer com que a criança, que às vezes é difícil de fazer ela interagir, é difícil de fazer ela se conectar, ela com certeza vai se desprender. E ela vai começar a querer fazer os movimentos, ela vai se identificar com o Mickey, ela vai gostar, porque o Mickey normalmente não tem uma criança que não goste, né? É difícil você achar alguém que, eu não gosto do Mickey, eu até hoje não encontrei nenhuma. Todas elas adoram o Mickey, porque realmente ele, até eu gosto, né? Porque ele faz muito tempo que tá nas nossas vidas, né? Então é importante você fazer essa conexão com ele, fazer as crianças realmente entenderem que essa aula ela vai ser realmente diferente de tudo aquilo que eles fizeram, tá? E aí você pode utilizar, Vânia, e aí quando é que eu utilizo ele? Só no início da aula? Você pode iniciar a aula já com ele, você pode utilizar ele em toda a sua aula, em que ele vai estar mostrando os exercícios, então ele vai estar fazendo, por exemplo, ele vai fazer os movimentos e vocês vão repetir, tá? Então, braço lá em cima, perninha retinha, e aí agora ele vai enrolar a coluna e vai até lá no chão, sabe? Você vai manipulando nele aquilo que você quer que a criança faça. E dessa forma, a aula se torna muito mais prazerosa para a criança, se torna mais fácil para você fazer, porque ao mesmo tempo que você faz no boneco, você consegue identificar as crianças que estão fazendo nesse momento, você consegue fazer ela se vincular ao próprio Mickey, fazendo ela entender a importância dela se ela não fizer, ela vai se sentir mal, porque ela vai estar decepcionando o Mickey. Ela vai dizer: mas o Mickey veio na minha aula e hoje eu não estou fazendo o que ele está pedindo. Então é importante você entender que ela também vai querer fazer o melhor que ela pode naquela aula, porque tem um personagem diferente, tem algo diferente, tá? E aí você realmente constrói toda a sua aula, utilize o máximo possível do acessório, sabe? Não chegue só fazendo essa apresentação e depois jogue ele lá de um lado e dá a aula normal como você fez. Não, você realmente precisa entrar no clima, né? E aí realmente entra o dom da pessoa estar trabalhando com criança. Ela precisa se desafiar a também perder a própria vergonha, porque às vezes o próprio professor tem vergonha de dizer e falar dessa maneira. E ele precisa falar dessa maneira para conectar com o próprio boneco e com a criança, né? Porque você precisa passar que é o boneco que está falando. Então, se eu dissesse assim: oi pessoal, aqui é o Mickey, hoje eu vim na aula. Não é a mesma relação do que eu fazer uma voz do Mickey. Oi pessoal, olha só, eu vim aqui. Porque essa é uma vozinha que elas estão acostumadas a escutar na televisão. Então é importante você criar essa conexão com as crianças, perdendo a vergonha, tirando, por exemplo, eu vou ser criança hoje por um dia, sabe? E você vai ver como também é prazeroso, porque é muito legal a gente voltar àquelas fases em que nós éramos crianças, que nós brincávamos e até ensinar coisas que provavelmente eles já não conhecem, mas que eram do nosso tempo, sabe? Então isso é muito importante, ter essa noção, saber que a gente pode utilizar de acessórios, não só do Mickey, mas de outros acessórios, né? Aqui tem o pato, ó, mas que você pode levar para suas aulas, tá? E você pode levar para uma aula só? Não, você pode levar, pode ser o mês da Disney, pode ser 3 aulas que você pode levar para fazer. Eu preciso fazer vários exercícios
que são diferentes, que são difíceis de ensinar, utiliza o acessório do Mickey, faz com que ele participe da sua aula. Mas uma coisa que não dá é para você fazer sempre a mesma, por exemplo, sempre a mesma aula, sempre com o Mickey. As crianças também precisam inovar, mas você pode repetir, não tem problema nenhum. Por que você acha que a maioria das crianças, elas querem os bichos de pelúcia das séries de TV que acontece durante a fase delas? Então, por quê? Porque a conexão é aquilo que ela assiste, que ela quer ter, que ela quer tocar. As crianças têm essa tendência de querer segurar. A gente diz, tem que botar a mão em tudo, porque a criança às vezes precisa, ela tem uma necessidade de tocar, de pegar. E a gente escuta isso até dos avós, né? Parece que tem os olhos nos dedos, que tem que mexer em tudo, tem que botar a mão em tudo. E isso é importante, é uma fase da criança de realmente sentir, tocar, pegar, abraçar. Isso é importante, né? Na aula que eu utilizei o Mickey na escola, eu utilizei ele em todas as turmas, até para me testar. Até que idade isso era legal. E de que até que idade era interessante para as crianças, né? E para minha surpresa, né? Eu até me surpreendi porque eu achei que para as crianças do pré, jardim, primeira série, até o segundo ano eu achei que ia ser bem divertido, que eles iam achar legal. Mas me surpreendeu quando eu levei pro terceiro ano, pro quarto ano, e eles também gostaram. É lógico, né, que eu não vou chegar para criança do quarto ano com 9 anos e dizer assim, olá pessoal! É lógico que eu vou ter uma outra abordagem para mostrar, né? Esse tipo de abordagem, quando você mostra ele na frente, falando por ele, são para as crianças menorzinhas, até 6 anos, 7 anos, que aí é muita questão de imaginação. Ela tá na fase de desenvolvimento de imaginar, ela cria, ela imagina, então é fácil para ela entender. Quando você pega a criança maior, mais com 8, 9 anos, realmente fica muito desconectada, porque ela já sabe que um boneco não tem voz, ele não vai falar. Então você não pode querer fazer esse tipo de dinâmica com uma criança da quarta série, de 9, 10 anos, porque ela vai dizer, prof, acho que eu sou criança, acho que eu sou bebê, eu sei que o Mickey não é assim, ele não fala. Mas você pode sim dizer, olha só pessoal, quantos de vocês já assistiram um desenho e esse desenho, ele é muito antigo, ele é do tempo de quando a prof era criança, eu gostava muito dele, eu sempre quis ter um quando eu era pequena, mas eu não pude, mas hoje eu trouxe um aqui pra vocês, e aí você mostra ele. E aí você percebe que não é diferente a história que você conta para uma criança pequenininha e para uma criança maiorzinha, mas você pode conectar ela com o próprio personagem. E aí você pode dizer, muito bem, então hoje esse personagem que vocês já conhecem, que a prof já conhece, ele veio na aula dos pequenininhos, mas eu acho que é interessante ele ficar aqui. Vocês querem que ele participe da aula, sim ou não? E aí você deixa a criança te dizer se ela acha legal ou não. E aí no momento que eu perguntei se elas queriam que o Mickey fizesse parte da aula delas, todas me responderam que sim. E aí eu disse, então tá. Então hoje a gente vai mudar um pouco. Hoje tudo que o Mickey fizer, vocês vão repetir. Pode ser, pessoal? E aí realmente a gente foi construindo uma aula baseada na imitação do Mickey para aquelas crianças, tanto das pequenininhas que ficaram imitando, né, quando eu mostrava o Mickey e falava por ele, quanto as maiores, porque na realidade as maiores entenderam que ele estava aqui realmente de passagem, que ele veio na aula das crianças e que se elas não quisessem ele na aula, ele iria embora, mas se elas quisessem, ele iria participar. E aí você conecta elas novamente para sua aula, você faz ela imitar. Então, no momento que ela está imitando o boneco, imitando o personagem, você vai desafiando. E aí você vai dizer, vamos ver se vocês conseguem fazer o tal exercício, vamos ver. Eu acho que o Mickey consegue. E aí, por exemplo, eu dava o teaser, né, para eles fazerem os maiores. O Mickey consegue, olha só, a prof tá segurando, mas ele consegue, quero ver vocês. E aí desafiava eles a fazer. Então, isso é importante você entender que um simples acessório, um simples personagem pode te salvar de aulas que daqui a pouco você saiba que é difícil de ensinar. E ele realmente vai fazer parte dessa aula totalmente, né? Todas as atividades que eles normalmente fazem, futebol, voleibol, balé, natação,
isso não é comum, sabe? Não é comum ter esses personagens, não é comum os professores interagirem dessa maneira com as crianças. Então, a gente mais uma vez mostra que o método Pilates para a criança, ele vai de encontro com a criança, né? Ele realmente vai falar na linguagem da criança, vai trazer a criança perto do professor, o professor entende a visão da criança, se coloca no lugar da criança, para realmente ter essa conexão, conseguir entender o que a criança está buscando. Uma das coisas que aconteceu nessas aulas que eu dei para as crianças, eu acabei dando uma aula, uma aula só, eu dei com o Mickey, 2 aulas para os pequenininhos e uma só para os maiorzinhos. E aqueles os pequenininhos, todas as aulas eles me perguntam: prof, e o Mickey veio hoje? Prof, e a Minnie veio hoje? Aí eu tenho que, às vezes, porque tu acaba, às vezes, não sai dentro não tá mais dentro do cronograma que tu planejou, ou dentro daquilo que tu planejou para fazer durante o ano, né? Então, eu tive que, algumas aulas eles não eram para estar, e eu tive que levar eles porque as crianças me pediam: prof, e o Mickey não vem mais? A gente gostou tanto do Mickey, e a gente queria tanto que ele viesse de novo, tu traz ele de novo. Então, você consegue entender que realmente você agregou para a criança, ela realmente gostou da técnica, gostou da dinâmica, e isso realmente faz você ficar ainda mais próximo da criança. Então ela vem, ela te abraça, ela começa a gostar mais do professor que trabalha com ela, ela então conecta-se ainda mais contigo, porque fica mais fácil realmente entrar nessa dinâmica com a criança. Daí quando eu terminei a aula, eu disse: então tá, pessoal, o Mickey tá indo embora. E aí falei, né? Aí ele dizia assim, ó: muito bem, pessoal, eu achei que vocês foram excelentes. Vocês realmente fizeram uma aula muito legal. Vocês estão de parabéns, eu fiquei bem feliz de vir aqui. Será que a Prof. Vânia vai me trazer de novo? Aí tu mostra assim. Daí eu fazia assim pra eles: vocês querem que eu traga ele de novo, pessoal? Aí imagina, a galerinha inteira dizia assim: sim, prof, sim, prof. Aí voltava lá. Então tá, pessoal, então ó, tchau, tchau, eu vou embora e eu volto na próxima aula. Quando eu disse assim: tchau, tchau, pessoal, eu volto na próxima aula, eles saíram do lugar deles e eles correram próximo do Mickey e eles queriam dar beijo, eles queriam abraçar, eles queriam se despedir dele. Então, para você perceber que às vezes a gente acha que é tão supérfluo e eles precisam tanto disso, eles gostam tanto de estar realmente conectado, né? Isso é extremamente importante quando a gente vai ao encontro da criança, né? Então, eu até me surpreendi porque eu não esperava que eles quisessem abraçar o Mickey, eu não esperava que eles fossem correr. E aí eu tive que na hora dizer assim: então tá, pessoal, peraí que ele vai dar um abraço em cada um de vocês, ele vai dar um beijo. E aí eles vinham e ele, tipo, fazia que ele abraçava, sabe? Pra criança realmente se sentir que tava dentro da aula, tava fazendo parte daquele momento juntamente com ele e realmente fazendo ela ficar feliz, ela sair da aula realizada. E aí realmente eu senti que eles gostaram tanto da aula em que eu tive que trazer novamente. Então, você pode utilizar outros acessórios. Ah, Vânia, mas eu tentei levar e não funcionou com as crianças maiores. Então você vai fazer o seguinte: você vai olhar aquilo que as crianças da idade deles, o que eles assistem, você pergunta, o que vocês gostam de assistir, qual é o personagem que vocês mais gostam, e aí você vai descobrir o que eles gostam, né? E aí, baseado naquilo que eles forem falando, você pode pensar em adquirir, de repente, um desses, ou pedir emprestado, às vezes, para alguém. A gente sempre conhece, né, alguém da idade das crianças, às vezes a gente tem filho, né, que tá brincando com esses tipos de brinquedos, e a gente pode pedir emprestado até para os filhos para levar na aula de Pilates, né, e realmente fazer a aula ficar mais prazerosa. Então, daqui a pouco, se o Mickey não for um sucesso para suas crianças, porque na realidade elas já passaram dessa fase ou elas não gostam, tente descobrir qual é realmente o personagem que elas gostam, aquilo que elas gostam de assistir, o que normalmente elas têm em casa, ou até peça para alguém trazer, e aí realmente você utiliza ele, né? Peça emprestado para uma outra pessoa, se daqui a pouco você não quiser, mas é importante você entender que essa é uma estratégia muito legal. Ela realmente funciona.
Eu coloquei em teste em todas as idades, elas funcionaram em todas as idades, porém os mais pequenos é mais fácil de eles se conectar, eles realmente se doam e eles gostam, eles pedem, eles querem de novo, então é mais tranquilo de você não ter erro, tá? Com os pequenininhos. Os maiorzinhos é importante você ter uma abordagem um pouco diferente, né? Não lidando com eles como se eles fossem criancinhas. Então você tem que lidar com eles com uma linguagem um pouquinho mais madura, né? Pra eles realmente não achar, O prof agora enlouqueceu. Veio com uns bonecos lá, acho que a gente é bebê. aí desconecta muito, tá? Então use uma linguagem adequada para cada faixa etária. E aí realmente você vai ver como isso agrega para o desenvolvimento e para sua aula. Eu te aconselho que você faça, te aconselho realmente que utilize essa técnica, leve esse acessório para sua aula de Pilates, faça os exercícios com eles e com as suas crianças, e eu tenho certeza que eles vão adorar. Tenho certeza que você também vai gostar de dar uma aula com o Mickey, porque ele faz você lembrar da sua infância, faz você lembrar daquilo que você de repente gostaria que tivesse brincado com você e ninguém fez. Então é uma maneira realmente de retomar tantas coisas que às vezes está guardado no coração da gente como profissional e conseguir tocar mais as crianças.